E fala, torcida São Paulino, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo agora vamos vendo em que o Cicinho e o pessoal do Jogo Aberto disseram sobre a vitória do São Paulo para cima do Flamengo ontem no Morumbi, 2-1 de virada. Grande jogo do São Paulo, grande vitória, importantíssima. Quero que você comente aí quem para você foi o melhor jogador da partida de ontem. Antes de mais nada, já sabe, descer aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto, no final tu sabe eu volto, trago a minha opinião, a minha análise. A gente vai falar muito dessa grande vitória do nosso querido tricolor. Crédito direitos, deixa a descrição, sem mais enrolação. Campeonato Paulista, com uma crise fora dos gramados sem precedentes, com atrasos de salários. E aí, num jogo de primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no qual o Flamengo é amplamente favorito, o São Paulo vai lá e faz 2-1. Luciano jogou de novo, joga muito sempre contra o Flamengo, gosta de enfrentar o Flamengo. E o São Paulo saiu vitorioso, Cicinho. E para a sequência do campeonato, da temporada, é muito positivo para o São Paulo. 43 pontos agora, Renata, né, Cicinho? Ele já se retratou, ele já se retratou. Eu não quero nem saber, eu quero ele saber já nós ganhamos mudou a primeiro. opinião. O que vem pela frente, depois sofre ou comemora novamente. O importante, fez 3 pontos. A questão é a seguinte, Renata, tudo isso que você falou do momento do São Paulo, o Flamengo, no início da partida, demonstrou que iria empurrar o São Paulo ainda mais para o fundo do poço. Mas não foi o que nós vimos. Nós vimos um Flamengo que, quando ele encontrou uma certa facilidade durante a partida, ele se tornou displicente. O Flamengo, ele resolveu jogar por jogar, talvez já pensando na final de domingo contra o Corinthians. E o São Paulo tomou proveito disso. Então agora o Flamengo, comissão técnica, às vezes jogadores, né, senhor Jorginho, que você procurou desculpa aí para expulsão, negócio de pênalti, coisa que você não fez quando você empurrou lá o Gustavo Gomes contra o Palmeiras. Então assim, vamos lá, vamos analisar. O Flamengo pecou pela displicência e pela incompetência de não criar jogadas, porque pelo time que tem, sabendo da fragilidade que o São Paulo vive do momento, que não demonstrou essa fragilidade e sim na vontade, teve mais do que o Flamengo, foi merecedor do resultado. Então o Flamengo perdeu para ele mesmo. Em contrapartida, o São Paulo jogou o jogo da vida e procurou o resultado. O Luciano, até o momento do gol, não estava bem. E depois, com o gol, cresceu o São Paulo também. Eu não acho que o Flamengo entregou assim o jogo, não. O São Paulo que jogou muito bem, sim. O São Paulo jogou muito. A questão é a seguinte, se você analisar, eu estava lá no estádio, a postura dos jogadores do Flamengo em dividir bola, criando jogadas, foi uma soberba, foi a soberba. O Flamengo viu que poderia tornar o jogo fácil a qualquer momento. E quando ele acordou pro resultado, né, pro jogo, já foi tarde. Então o São Paulo tomou proveito disso. O torcedor São Paulino perdeu uma comemoração aí maravilhosa. Quanto tinha o quê? 1.000 pessoas? 27 mil pessoas. Estádio vazio. Mas tem um detalhe, eu achei que o Rossi muitas vezes ficou escancarado, sem proteção nenhuma da defesa, o que não é normal no Flamengo. Então, o São Paulo criou espaço, acreditou nas jogadas. O Marcos Antônio e o Bobadilla, ali a gente fala muito aquele trio, o Danielzinho que fez o gol, jogaram muita bola, estavam atentos à partida. E, na verdade, quando você enfrenta o Flamengo, eu imagino que no início é aquela coisa, como é que eu vou conseguir encontrar espaço, como é que eu vou jogar de igual para igual. Depois, o São Paulo foi entrando no jogo, foi gostando, foi encontrando as suas oportunidades e fez uma partida inteligente. Não apenas pelo resultado, mas porque encarou muito bem um time que é perigoso, mas que perdeu o clássico para o Fluminense, que está mal no campeonato estadual porque teve que preservar, jogar com sub-20. Então, Edu, o Flamengo vai pressionado, assim como o Corinthians que perdeu para o Bahia. Os dois chegam para a decisão da Supercopa, tem que ganhar ou ganhar. E agora? E eu falei que ia ter crise, hein? Vai pressionado sim, Renata, até porque é o time a ser batido. A gente sabe da qualidade do Flamengo, o que o Flamengo pode jogar, então todo mundo vai querer jogar contra o Flamengo e o São Paulo não foi diferente ontem, mas isso é tão gostoso do futebol, Renato, que mostra que não importa que você seja melhor, mas se eu competir, se eu lutar se eu acreditar, se eu acreditar, iguala. É lógico que a técnica, de repente, sobressai numa jogada ou no outro, mas ali se iguala, dentro do campo ali é 11 contra 11. Não tem essa aí não, porque é melhor ou porque é pior. Então eu vejo assim, é muito louvável o que o São Paulo fez ontem e mostrou para todos os times que não tem time imbatível. Então isso é um sinal de alerta para que o Flamengo coloque os pés no chão. É claro que pré-temporada, né? O pessoal fala que porque eles ganharam o ano passado, então tiveram dificuldade, porque jogaram até no final de dezembro. Então por isso que esse ano eles vão ter que se preparar melhor ainda para os campeonatos que virão. Então eu entendo assim
não tem time imbatível e parabéns pelo jogo de ontem do São Paulo. Ronaldão, analisando essa partida, o que você leva de lição para o jogo contra o Flamengo no final de semana? Qual é o ponto frágil para você do Flamengo nesse começo de temporada? Acho que é o começo da temporada em si, né? Porque eles colocaram uma molecada, depois vieram com a turma já no outro trabalho, um trabalho, pelo que a gente está vendo aí, um trabalho que pesou a perna de alguns jogadores. Até o próprio Rascaeta aí, ele tinha caído antes até. Então tem coisas que o tempo, né? Demanda tempo também para você ter essa engrenagem novamente. Então é aproveitar. O São Paulo se aproveitou na força de vontade do desentrosamento dessa equipe do Flamengo que está voltando agora e conseguiu fazer 2-1, né? Bom, vamos direto para a comunicação do árbitro de campo, Wilton Pereira Sampaio, e o VAR, Rodrigo D'Alonso, no lance pedido pênalti pelo Flamengo. Sem falta! Ataque. Legal. Ataque. Fora, claramente, rebote legal. Impedimento. Fora, tá. fora. Goal line. Segura. Acabou o tempo, tá, Wilton? Acabou o tempo. Para aí. Agora deu tempo, agora deu. A partir da cabeçada. Pra mim, ele chuta o... Segura. O D'Alonso Foi vai fora, tá? Foi pelo lado de fora. Checar e vai acabar, só checar e Tá, acabou. só checando o lance. Aqui, eu quero ver agora essa jogada. Antes dele arrematar. Tranquilo. Só vai Agora no checar e rebote. acabou. Só vai Seu checar e jogador acabou. empurra. Qual o questionamento deles aí, Wilton? Não, falando que ele foi Não. calçado antes. Pra mim, ele chuta e depois tem um contato, Tem ação alguma de outra? jogo, entendeu? 16,50? Ele tinha prioridade de chute, só vamos ver se tem um contato aí. Bastante Por calma, favor. tá? Por favor, não venha, ele não chuta, venha. ele conclui. Por favor, não venha. Se vira Perna na esquerda cartão. aqui, vamos só checar Inglês. aqui. Por favor, sai. Mais calma. Não venha, não venha. Não, pô. Não venha. Olha aqui, ó, prioridade, tá? Vamos lá, vem comigo. Ó o pé. Ó o pé esquerdo com o pé esquerdo. casar contigo, tá? Sai, Enzo. Pé esquerdo com o pé esquerdo, tá? Por essa aqui, por a grua, ficou pela grua aqui. Sim. Não, o jogador de São Paulo ficar vem, tranquilo. não, O VAR não vai checar o lance, muda a sua entendeu? corrida, ó. Ok, pode Ó, pela ficar tranquilo, 16,50, ó, tranquilo. vem. O D'Alonso, Ó, pra mim, essa os dois. carga ou esse contato, pra mim, ele não foi suficiente pra mim, entendeu? Pra mim também não, olha Concordo, só. tá? Concordo ficar com o tranquilo na checagem, ciência tá? natural do Na hora que o Rascaeta vai chutar, ele põe a perna pra trás, o jogador de Sim, São Paulo pode não ficar muda a tranquilo, passada tá? em nenhum momento e ele finaliza. Tá? Pode ficar tranquilo. Perfeito. Vai checar, Pode seguir, tá? Pode seguir. Ok. Segue decisão de campo, ele não muda a passada. O Arrascaeta, quando vai fazer o chute, põe a perna pra trás e bate na perna do São Paulo. Léo. E ele mesmo assim conclui a jogada, tá? Deixa eu falar. Ele não, o defensor não impacta no chute do Arrascaeta. Eu gosto da resenha. Um fala, o outro também. Bom, esse jogo foi... O Flamengo a gente imaginava que era muito favorito, que a qualquer momento ia definir o placar e o São Paulo surpreendeu. Só que no último lance do jogo acontece esse pedido de pênalti reclamado pelo Flamengo do Alan Franco no Arrascaeta. O juiz não deu e a gente ouviu toda a comunicação. E agora, vocês que são árbitros aqui no Jogo Aberto e têm esse poder, vão falar sobre o lance. Ronaldão, pênalti para o Flamengo ou não? Primeiro quero dar os parabéns à CBF, né? Que logo em seguida já coloca o áudio aí para todo mundo ouvir. Diferente da Paulista aqui, da Federação Paulista, a Federação Paulista que afasta o árbitro. E cadê o áudio? Eu vou esperar sentado. Mas eu quero ver o áudio do que foi dito aí. Porque, pelo que eu tô sabendo, foi cabeludo. Agora, esse Qual lance... lance que você quer, o Esse áudio? lance... Contra o Santos, Ah, que o juiz pelo amor de o juiz Deus. dá 5 dias de andamento, dá uma falta que só ele viu. Que isso? Ele é afastado e cadê o áudio, Federação? Aí a CBF, como tá de parabéns. Já acabou aí, ó, acabou. Teve o toque, mas não influenciou. Então tá certo a arbitragem. É isso que eu falo. Pronto. Edu. Você falou que é pênalti, né, Atlético Mineiro, né? Só que eu não vou ser clubista, não, viu, Cici? Não vou ser clubista, não. A gente tem que ser o que é certo. Eu não daria o pênalti. Eu não daria o pênalti. Então eu também não estou sendo clubista. Eu também não daria. É, isso aí. Porque houve-se um toque no Arrascaeta. Então ele caísse, não chutasse a bola. Mas ele continuou chutando e, pra mim, nada. Segue Olha, o jogo. o toque pode acontecer a qualquer momento, mas é um toque faltoso? Essa é a pergunta. O Arrascaeta sempre Porque as se pessoas joga falam dentro da assim, área também. aí teve um contato. Pode ter contato em qualquer momento dentro da área, mas é um contato faltoso? Aí a pergunta é pra você, Cicinho, foi pênalti sim ou não? Não, isso não é clubismo. Isso simplesmente é analisar e
ainda quero incrementar, Ronaldo, os parabéns, porque quando a gente fala de profissionalização de árbitro... Parabéns pelas minhas palavras? E rasgar elogios também, porque você falou da CBF, profissionalização dos árbitros, e além do mais, não adianta você profissionalizar árbitro e você colocar no VAR pessoas que não entendem de futebol. Então ali você vê que são pessoas que entendem de futebol porque sabe o quê? Um movimento natural do corpo. Então o Alan Franco, ele tentou, ele não mudou a passada, e o Arrascaeta, na hora de tentar chutar, se tivesse sido um toque para tirar ele da jogada, ele teria caído antes. Ele teria se jogado. Então, assim, ele conclui a jogada. Parabéns à arbitragem. Então não adianta flamenguista ficar tentando procurar pelo em ovo. Ô, Cicinho, Entendeu? cuidado Foi pra muito bem parabenizar arbitrado. os árbitros, porque daqui a pouco você vai... Tudo bem, mas quando tem que elogiar, elogia. Sim, Quando tem que, Nesse jogo, a gente fala. Desse jogo nós temos que elogiar. Eu acho importante acompanhar a checagem do lance. Porque muitas vezes a gente pergunta, mas o que ele pensou, o que ele marcou? Então, nós ouvimos bem a conversa e ela não é naquele tom, até não estão gritando tanto, não estão exaltados. Então dá pra perceber. O problema é que termina o jogo, aí fica repetindo, aí entra especialista de arbitragem que diz que é uma coisa. Cada um tem sua opinião, o futebol é isso, a gente vê e cada um conclui. Agora, o que eu também... Mas nessa corrida com o São Paulo, porque o São Paulo ontem se posicionou cara a cara com o Flamengo e o jogador não tem uma opinião aberta com os dois. Não tem, o Marcos Antônio já teve conversa com o Flamengo e já teve conversa com o São Paulo. E não há um posicionamento claro do jogador. Olha, eu quero ir para o Flamengo. Olha, esquece porque eu fico aqui no São Paulo. O posicionamento do Marcos Antônio nesse momento, jogador, tá? Tô falando. Sim. É neutro. Eu tô focado aqui no campo. Mas cabe a ele também se posicionar para não esticar muito essa novela, né? O Marcos Antônio deixa com os representantes e ele tem uma representação top, que é a Rock Nation. Que é uma agência, assim, fodida no mundo. Que é do mesmo Paquetá também, né? De empresários. É do Hendrick também, é? Aliás, a Rock Nation intermediou o Ryan no Bournemouth. Olha aí. Eu não sabia disso. A Rock Nation não é a agência do Ryan, é o Nenezini, mas foi a Rock Nation que fez a intermediação Bournemouth-Vasco na situação do Ryan. Ou seja, a gente tá falando de gente grande no mercado. Sim. Mas só para eu entender, o Marcos Antônio, ele pertence ao São Paulo? O Marcos Antônio, ele foi emprestado... Ele tá por empréstimo. Ele tem 2 empréstimos. Agora ele está sob contrato de reempréstimo. Porque assim, quando ele chegou ao São Paulo, foi na temporada passada, foi empréstimo. Aí o São Paulo não tinha a grana... Da Lazio, é isso? Da Lazio. Ele não tinha a grana para pagar a opção de compra. Aí o que o São Paulo fez? Fez uma espécie de um cambalacho. Cambalacho, eu vou falar, cambalacho. Fez um reempréstimo para pagar em 2026, agora no meio do ano, para não entrar num orçamento de 25, porque o São Paulo já estava com o orçamento de 25 estourado. E aí a Lazio topou colocar os 4,2 milhões de euros para 26. Então o São Paulo tem em 2026 que pagar, que virou praticamente uma obrigação de compra. Não é uma opção, mas quase que uma obrigação. Não, é uma obrigação de compra. Por quê? Porque a meta é muito baixa e ele já bateu essa meta. Entendi. Então vai comprar. Mas né? Então o São Paulo já avisou por escrito para Lazio, o jogador é meu, eu vou pagar. Então assim, tem uma cláusula lá que é muito clara entre Lazio e São Paulo. Se qualquer proposta chegar pelo Marcos Antônio, seja do Flamengo, seja do Cruzeiro, seja do Barcelona, o São Paulo precisa ser avisado e o São Paulo é parte da negociação. São Paulo que vai negociar, então. Então é o São Paulo que é parte da negociação, porque o São Paulo é o time que comprou o jogador, ou que já está fechado para comprar. Mas até quando vai esse empréstimo e até quando ele tem que exercer? Até o meio do ano, até em julho. Entendi. Tipo, o jogador é do São Paulo. O Marcos Antônio é do São Paulo. Entendi. E aí eu vi o Hernan e o Bruno falando ontem... Então quer dizer, se o Flamengo quiser, ele tem que conversar com o São Paulo. Sim. Não com a Lazio. Porque como o Hernan explicou, ele já atingiu a meta contratual que torna ele uma compra obrigatória. Então isso. Se o Flamengo chegar e quiser pagar 50 milhões de euros no Marcos Antônio,
4,2 vão para Lazio e 45,8 vão para o São Paulo. O Hernan já explicou aqui no Fala Fonte alguns lives atrás que o São Paulo não tinha esse dinheiro de imediato, que aí vai ser pago ao longo de 2026, 2027, parcelado. E eu vi os dois falando ontem do preço do Marcos Antônio, que o Ele São jogou Paulo bem ontem, não jogou? Jogou muito bem. Aquela virada do gol do Luciano, Luciano, Foi. Ele e o Danielzinho estão encaixando uma dupla de volantes da época do Dorival, que era Pablo Maia e Alisson. E o Enzo tá jogando bem também, voltou a jogar bem? Assim, ó, eu vou classificar o Enzo assim, o Enzo é monstro. Eu acho ele bom, cara. Ele é forte, Eu ele acho marca, também. ele vai na frente, Você ele é acha, Viola? raçudo. Ele é raçudo, ele tá voltando de lesão, né? Tá Foi voltando de assistência lesão. pro Luciano. Depois aí eu conto um pormenorzinho do Marcos Antônio logo depois do Felipe aí. Não, vamos falar. Ele não foi assistência do Luciano. O Luciano cruza e o Não, Enzo. Pulgar, o Luciano cruza e o Pulgar falha. Aí tem o gol do Danielzinho. É o gol do Danielzinho. Isso. É que no gol do Luciano, o início da jogada é com Marcos Antônio, que Enzo. pro Enzo cruza. Eu acho ele bom lateral, sim. Eles estavam falando dos valores, falando com uma fonte, falou valores acima do Caio Jorge, assim, uma negociação nos moldes de Caio Jorge, como vocês colocaram. 30 milhões de euros que estão falando, do Marcos Antônio. Mas aí menos também, né? O bastidor dessa conversa foi o seguinte, que eu e o Bruno apurando. O Boto estava num hotel aqui em São Paulo, um hotel 6 estrelas. Opa! É o tipo que você fica, né? Quando você... Com certeza. E aí marcaram uma conversa. Vamos bater um papo, tomar um café e tal. E o Rui Costa foi até lá. E aí eles sentaram e conversaram. E aí pelo que eu pude apurar, o Rui Costa vira pro Boto e fala assim, não temos interesse em negociar o Marcos Antônio. O Marcos Antônio é uma das estrelas do São Paulo, junto com outros jogadores, os principais. O Marcos Antônio está para o São Paulo como o Caio Jorge está para o Cruzeiro, como a Arrascaeta está para o Flamengo, e outros tantos aí dos principais jogadores do futebol brasileiro. No sentido de ser inegociável. Acho que é isso. No sentido de importância dentro de campo, no sentido de inegociáveis, como esses atletas, e principal, valor de mercado. Eu vi muita gente falando que não é o 0-1, tá? Mas porque assim, você cria uma competição interna dentro do teu grupo que é desnecessária. Mas ele é um dos principais dentro do elenco do São Paulo. Mas ele não vale tudo isso? 30 milhões? 30 milhões de euros. Deixa eu ver aqui. Mas você pensa que ele é... Eu vi muita gente falando assim, 20, que o São Paulo virou pro Flamengo, ou o Rui Costa virou pro Boto e falou 25 milhões de euros. O que eu tenho de informação, e respeitando sempre, claro, todos os colegas que informam, mas a minha informação vocês não pagaram 30 vocês não quiseram pagar 30 no Caio Jorge, no Cruzeiro? É o mesmo valor se quiserem conversar. Então tamo junto. Mas eu... Não é isso? Tudo bem, né? Eu não defino nada. Então vamos colocar que é 30. Quem define o valor é o mercado e quem vai negociar o jogador. Então, mas eu acho que 30 milhões é muita coisa, gente. Mas se o cara quer valorizar o ativo do clube, você não quer vender pro Flamengo, etc., valoriza o cara. Para começar a conversar. Quanto que o Pedrinho e o BH colocou de condição pro Flamengo? 50. Você acha que o Caio Jorge para vale? começar a conversar. Não, o Caio Jorge não vale necessariamente. Não vale os 50. E os especialistas da Globo que disseram 9-0 que é da vitória do Flamengo, do Malvadão, o Malvadão da massa, o Flamídia, que ontem quiseram empurrar um pênalti a goela abaixo, só que o nosso queridíssimo, excelentíssimo senhor Wilton Pereira Sampaio, juntamente com o seu VAR, não caíram nessa artimanha. A verdade, se fosse no Rio de Janeiro, teria dado esse pênalti, viu? Eu só acho que se fosse no Rio, teriam dado. Não deram, não existe... Em nenhum momento o Flamengo foi prejudicado. Aquilo ali tá de brincadeira, dar um pênalti daquele ali. Tá de sacanagem.
No clássico paulista lá, o Hugo deu um empurrão na cara do Tapia, raspou, a luva do Hugo raspou de leve na cara do Tapia. Se o Hugo não for expulso, aí aquilo ali não é pênalti. Existem contatos e contatos, o que importa é que o São Paulo teve um primeiro tempo de resiliência. Taticamente foi um jogo muito bom do São Paulo, e se o Crespo tivesse usado a mesma estratégia contra o Palmeiras, talvez não teria sido aquele resultado como foi. Por mais que muita gente tenha receio do time com 3 zagueiros, o problema nunca foi os 3 zagueiros, o problema sempre foi o que colocar com os 3 zagueiros. O Crespo por muito tempo utilizou os 3 zagueiros sem ter volantes de qualidade. Por muito tempo utilizou os 3 zagueiros sem ter atacantes de qualidade. Sem ter todo... Para você jogar com 3 zagueiros, você tem que ter um sistema que faça o jogo fluir. O meio de campo do São Paulo, ele é composto e feito não para um jogador, mas com os 3 jogadores, no caso 2, né, Danielzinho e Marcos Antônio, para que esses 2 jogadores gerem jogo. Durante muito tempo, o Marcos Antônio era sobrecarregado, porque não tinha o Danielzinho, o Bobadilha, o Marcos Antônio e o Alisson não são caras que têm essa característica de criação. Você não tinha o Caleri para segurar a bola lá na frente, você não tinha o Enzo Dias à disposição, você não tinha muita coisa. Agora não, agora o problema não só pode jogar com 3 zagueiros, vou jogar com 4. Não é isso. A grande questão é que agora o Crespo pode voltar a utilizar os 3 zagueiros porque ele tem 3 volantes de confiança, 2 volantes que sabem jogar e o Bobadilha, que ontem o Bobadilha tava louco pra entregar a paçoca de novo, errou 2 passes assim, dando contra-ataque pro Flamengo, que puta que pariu o Bobadilha. Agora você tem 2 caras pra criar jogo, o Danielzinho e o Marcos Antônio. Você tem Luciano jogando à frente junto com o Caleri e o Lucas no banco. Mas futuramente, quando o Lucas recuperar sua forma física, esse time pode ter a saída do Bobadilha, a entrada do Lucas como esse terceiro homem de meio de campo, como 10, e manter Luciano e Caleri na frente. Então o São Paulo começa a ter alternativas para jogar. E em outros jogos, você muda o sistema. Em jogos que você vai ter que fazer gol, em jogos... Eu disse isso no vídeo de ontem. Não é todo jogo que o São Paulo vai conseguir jogar de peito aberto. Contra o Palmeiras, o São Paulo não dá conta de jogar de peito aberto. Contra o Flamengo, ninguém sabe como é que vai vir esse Cruzeiro aí, se o São Paulo vai conseguir. Mas existem alguns times que não dá pra você jogar de peito aberto. Mas tem outros que dá pra você, e você é obrigado a jogar de peito aberto. E aí você vai pegar um Vasco, você vai pegar um Internacional, um Grêmio, sabe, esses times, um Bahia, você tem que jogar de peito aberto. Aí são jogos sim que você tem que... pode se expor. Que vai ser um jogo de trocação. Contra o Flamengo, e por mais que seja no Morumbi, era óbvio que o Flamengo ia ter as rédeas da partida. Mas você ter as rédeas da partida e você amassar o outro time, são coisas totalmente diferentes. O Flamengo teve mais posse de bola, teve mais finalização, mas olha as finalizações do Flamengo. Chute lá na puta que pariu, chute fraco, chute desviando. O Flamengo teve pouquíssimas chances claras. O Flamengo teve 3 chances claras. A bola, a enfiada que o cara chutou pra fora, o gol e o lance do Arrascaeta. Isso que o Flamengo criou a partida inteira. De resto, o Flamengo não teve chances claríssimas, não amassou o São Paulo, ele ficou com a bola. O São Paulo se defendeu muito bem, ficou ainda por muito tempo sem saída de bola, até que começou a achar aquela jogada pela direita ali, né, nas costas da defesa, uma hora com o Caleri, outra hora com o Luciano. E é isso, o futebol é assim. O São Paulo ontem fez um jogo de time grande. O São Paulo ontem, eu não me lembro agora, acho que foi o Arnaldo que disse que o São Paulo jogando o seu máximo dentro do Morumbi, o São Paulo jogando o seu máximo dentro do Morumbi, ele joga contra qualquer time. O que o São Paulo não pode fazer é não jogar no seu máximo, é não entregar tudo, é não deixar tudo dentro de campo. Aí, o São Paulo jogar achando que vai ganhar de qualquer jeito, por exemplo, contra a Portuguesa, achou que ia ganhar a qualquer momento. Não rola. Não rola. O São Paulo tem que entrar deixando o máximo, porque o São Paulo, a gente sabe, é um time limitado e tudo bem. O torcedor entende isso. O torcedor só quer que, primeiro, o Crespo não faça burrada. Segundo, o Crespo escale o time de maneira correta. E terceiro, que os jogadores representem dentro de campo.
as vitórias, elas vão começar a vir com confiança. O resultado, atualmente, no atual momento de São Paulo, o resultado é mais importante que o desempenho. Mas se você começa a vencer jogos como venceu ontem, chega no final de semana, ganha de novo, cara, você ganha um peito, você ganha estofo e as coisas começam a fluir. Eu volto a repetir. O Crespo, para mim, não é um técnico medíocre, não é um técnico ruim. Ele só precisa que os jogadores estejam à disposição, que as coisas da diretoria se resolvam e que ele foque apenas no futebol. Só isso. De resto, parabéns, São Paulo. Venceu por merecimento. Não existe vitória sem merecimento. Venceu por merecimento. Deixa a sua opinião aí, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. E valeu.